Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e Gustavo Massin. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Danilo. Que tenhamos um bom momento juntos. Obrigado, Danilo. É um prazer novamente estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a animação Divertidamente 2. Recentemente nós fizemos também um podcast sobre o primeiro filme da franquia e hoje vamos falar sobre a sequência. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas, mas sim conversar, refletir, ouvir e que a gente possa extrair aquilo que seja útil, prático e vivencial para as nossas vidas. A abordagem que vamos fazer, como sempre, é uma abordagem filosófica, reflexiva, compreendendo o que o filme quer ensinar para nós como seres humanos, não abordando apenas os aspectos técnicos, mas sim a filosofia de vida que essa animação vai trazer para cada um de nós. Evidentemente, haverá spoilers e, para começar, eu gostaria de pedir então para a Paula fazer uma breve sinopse para contextualizar um pouco dessa história contada no filme, contada na animação Divertidamente 2. Então, Danilo, a gente tem a Riley, que é a menina que a gente acompanhou no Divertidamente 1. E agora ela tá crescendo, tá amadurecendo, entrando na adolescência. E ela joga hóquei, é algo que traz muita alegria para ela, né? Então ela começa a entrar nos primeiros desafios da adolescência. Ela jogando o esporte, né, o hóquei, é algo que traz muita alegria para ela, né? Porém começam os primeiros desafios. Então ela vai mudar de escola, as amigas também, e isso começa a trazer uma ansiedade para ela, né? E aí entram novas emoções, de uma maneira muito divertida, de uma maneira muito bem-humorada no filme, né? Trazem esse momento da vida que é a adolescência e as suas emoções próprias, né? Então a gente tem as novas emoções aí que surgem, né? A vergonha, a ansiedade, o tédio, a inveja, mas principalmente a ansiedade é um elemento que vai acompanhar bastante ela aí. Então é isso que nós temos aí, um momento onde ela vai se adaptar, ela vai participar de um treinamento de 3 dias para tentar se classificar um time, né, do colégio. E a ansiedade surge justamente aí, porque ela quer fazer amizade com uma outra jogadora, que é a Val, que ela admira muito, que é uma ótima jogadora. E ela tem medo de ficar sozinha, porque ela fica sabendo que as suas amigas vão mudar de escola. E isso traz bastante ansiedade para ela e o filme vai girar em torno disso, né, em como que ela vai lidando com essa questão dentro dela, né, através dessas emoções. Sem dúvida, Paula. E nós temos aí um novo cenário, uma nova tônica. A sala de comando muda, as emoções antigas continuam ali, mas há novas também. Temos a inveja, a ansiedade, vergonha, tédio. Tudo isso é novo e algumas experiências vão ser novas também. Como tudo na nossa vida, em algum momento acabam mudando as experiências, a gente precisa mudar também para lidar melhor com elas. A Riley vai passar por novas fases de vida, já é uma adolescente, é uma mudança muito considerável e ela está agora com 13 anos vivendo uma nova etapa na sua vida. Há novas relações, novos vínculos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Gustavo, porque ao nos lembrarmos da nossa fase, isso faz com que a gente acabe compreendendo mais os jovens também, os adolescentes, nessa faixa etária. E a filosofia nos ajuda muito a entender um pouco de tudo isso com mais inteligência, mais serenidade, com um olhar um pouco mais amplo também. São muitas experiências novas e ela vai precisar assimilar tudo isso. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco desses pontos, porque logo no início da animação já temos muitos elementos aí para a gente poder trabalhar e refletir. Eu acho legal uma placa que tem, né, quando eles estão mexendo na sala de controle, que desculpe-nos o transtorno, puberdade é uma bagunça. Eu achei genial isso, né, porque aquele botão que lá no primeiro filme ninguém sabia do que se tratava, estava escrito aqui puberdade, não deve ser nada importante, né? Quando o alarme toca, a coisa vira uma bagunça, né?
E, claro, a gente tá vendo ali de um ponto de vista bastante biológico, realmente, né? Uma mudança significativa na nossa vida. As emoções realmente tomam um caráter caótico, né? E no caso da Riley, né, a gente vai ver que vai acontecer algo bem próprio da adolescência, assim, né? Que é a aceitação, né? Principalmente o ponto central do filme, pelo menos que o filme trata, de uma forma bastante leve, é claro, né? Porque a gente sabe muito bem que a adolescência nem sempre é tão light, assim, mas vai trazer essa questão da aceitação. Ela precisa ser aceita. É algo que está meio que permeando a convivência dela e tal, até por isso que ela vai até se afastar das amigas. E a emoção que acaba tomando conta já no início é a ansiedade, né? Ela quer tomar o controle. E é legal porque, como a Alegria, que é a comandante ali, né, das emoções da Riley, ela não sabe muito bem como lidar com aquilo, ela acaba deixando espaço, né, para que a ansiedade tome conta. E também por uma coisa muito interessante, né, uma outra coisa, né, que vai acontecer, que é bem sutil, assim, que depois a gente vai entender lá no final, que conforme as lembranças dela vão se formando, ela vai jogando fora as lembranças que ela considera, né, a Alegria, que ela considera que não são boas para Riley. E ela toma um julgamento, né, de selecionar aquilo que não é bom e joga lá pro fim da consciência. Joga bem pra longe, né? E aí a gente tem um conceito que aparece no filme novo, né, que é o conceito do conhecimento de si, né, do que forma a pessoa, né, do que forma a personalidade da pessoa, né. O senso de si, ele vai aparecer justamente com essa seleção, né, e já de pronto a gente já vê isso, não vai dar certo, né. Isso não tem como dar certo, porque justamente as lembranças, né, que são ruins, elas também fazem parte da gente, da nossa experiência de vida, né? E já de pronto a gente já vê ali que, isso não vai dar certo, não tem como dar certo, né? E uma coisa que é muito importante, né, destacar aqui de tudo isso, é que a experiência, ela é própria de um conjunto da fase da vida que a gente está desenvolvendo no emocional. É bem próprio da fase da adolescência, esse boom emocional. Claro, a gente vai falar dos hormônios e tudo mais, mas no contexto de veículo, né, de veículo de manifestação da personalidade humana, a gente está falando do emocional, da psique humana, né, é um boom de emoções novas, que você tem que lidar, que você tem que entender e compreender, e muitas vezes você não tem nem tempo para isso, é muito forte, né. É muito engraçado quando o alarme soa no outro dia de manhã, né, as emoções mal e mal tocam na mesa, e é tudo muito exagerado, é tudo muito... é caricato até, mas é justamente para demonstrar que é assim mesmo, né? É como a gente sente, não necessariamente é como a gente demonstra, mas é como a gente sente, né? E desde a emoção da raiva, a nojinho, a tristeza, é tudo muito exagerado, né, quando aparece. E aí a gente vai ver que esse lidar com as emoções se torna mais ainda desafiador, né? E é desafiador na adolescência mesmo, a gente passar por isso e tudo mais, né? Eu sei que talvez os jovens que vão nos escutar dizem assim, mas como a gente faz isso, né? Eu acho que é como muita gente fala por aí, né? A gente tem que sobreviver, né? A gente tem que passar por isso. Tanto é que nos pensamentos da mãe aparece até que, olha, os seus próximos 10 anos assim, né? E isso torna tudo, claro, muito mais desafiador, mas a gente tem que entender a natureza. A natureza é assim, né? Agora, o que não é natural que vai acontecer é justamente esse poderio da ansiedade se sobrepor aí, né? E eu acho que a grande problemática do filme vai ao encontro disso, né? A questão central do filme é apontar o quão maléfico pode ser quando a ansiedade toma conta, né? Algo que a gente já viu até em outro podcast com o Gerson, né? O Gerson gravou um podcast recente sobre o assunto, até vocês podem buscar aí, mas vai falar que a ansiedade é algo natural do ser humano, né? A gente projetar futuro, a gente ter essa noção do que está vindo, né? Do que estar por vir, a gente projetar isso e tudo mais. O problema é quando a gente é tomado por isso, né? Como uma sede de futuro que nunca chega.
E fica fazendo cenários e projeções, até no filme mostra bastante isso, que não são reais, né? Que não tem nenhum fundamento, nenhuma realidade propriamente dita, né? Bem interessante isso, Gustavo. Realmente é uma fase desafiadora para todos nós, né, que passamos por isso, e também muitas vezes a gente vai se relacionar com um filho, um aluno, um sobrinho, né? E é importante a gente recordar, né, desses desafios de alguém que está passando por esse momento. E é claro que tem emoções que vão nos acompanhar a vida toda. Não se trata só do adolescente, né? Talvez isso apareça mais nessa fase de vida, mas são coisas que todos nós, como seres humanos, temos esse desafio de lidar, né? Inclusive, nós sabemos que no Brasil nós temos uma grande taxa de ansiedade, né? De níveis de ansiedade. E o que será que gera isso? Como que a gente pode lidar com isso? O que a filosofia, né, pode nos auxiliar nesse sentido, né? Que eu acho que é o que a gente pode trazer aqui como reflexão nossa, né? Não vamos trazer necessariamente aqui uma abordagem do aspecto psicológico, da ciência, da psicologia, como o Gustavo já comentou, que também o Gerson já trouxe alguns elementos, né? Mas alguns elementos da filosofia que podem nos auxiliar, né? E nesse sentido, né, a gente tem várias tradições aí que falam da natureza humana, né? A natureza humana não gosta muito de mudanças. Quer dizer, a gente tem uma resistência à mudança natural, porque a mudança sempre pode acarretar algum perigo, algo que nós desconhecemos e que pode nos tirar de um ponto de conforto, um ponto de estabilidade que a gente já conhece. Então, isso sempre vai nos trazer, né, algum grau de medo, algum grau de ansiedade. E, como o Gustavo falou, o problema é quando isso sai do controle, né? Então, quando que isso sai do controle, né? A ansiedade, ela nasce da expectativa, né? O professor Michel Echenique, que desenvolveu uma arte marcial filosófica chamada Neikun, né? Ele ensinava que a ansiedade, ela nasce da expectativa, ou seja, o apego ao resultado das coisas, né? Poxa, se eu não mostrar para a treinadora que eu sou boa no hóquei, eu vou ficar sozinha. Esse era o problema da personagem ali, ela tinha medo de ficar sozinha, na verdade, né? Não era tanto a questão do hóquei, que era algo que ela fazia até como curtição, ela gostava de fazer isso, né? Ela gostava de fazer isso com as amigas, e a ansiedade fez com que ela fosse se desconectando do momento presente dela. Porque ela ficou projetando o que podia acontecer e ficou em função disso sendo dominada por essa emoção ao ponto de perder o senso dela mesma, né? Que eu acho que é um ponto de profundidade que aparece aí nesse segundo filme, né, do Divertidamente, essa ideia do si mesmo, né? Esse senso de que eu sou bom, eu sou forte, as convicções que a Riley vai construindo. Não é fácil construir convicções, né? E esse é o desenvolvimento da vontade, que a gente aprende também na filosofia. Tá, mas como lidar com isso, né? Como que a gente faz para lidar com a ansiedade? As antigas tradições, como o clássico Bhagavad Gita, falava da reta ação, né? Ação sem apego ao resultado. Nós vivemos em uma sociedade que nós buscamos muito essa ação pelo resultado que ela nos traz. Só que a vida, ela não é assim tão óbvia nesse sentido, né? As nossas ações, elas não seguem um curso linear. E a natureza não segue um curso linear. As coisas, na verdade, são o que são, como também ensinavam os estoicos, né? A gente aprender a lidar com a vida, com aquilo que ela nos apresenta, do modo como as coisas são, e não como a gente projeta que a gente gostaria que fosse. E isso é interessante, porque se eu estou conectado com o presente, eu consigo curtir e aproveitar mais aquilo que eu estou vivendo. Eu estou conectado com as coisas nesse momento. E se eu fico projetando e fantasiando tudo que de ruim pode acontecer, eu posso perder esse controle e deixar de realmente curtir e aproveitar
o que as experiências estão me trazendo. Toda ela completa, né? Porque o filme traz isso, né? A Riley, como um ser humano, é uma pessoa que tem defeitos, tem virtudes, tem forças, fraquezas, mas ela num todo tem a sua beleza, né? Uma coisa é bela não porque é perfeita, mas ela é bela porque ela tem uma harmonia dentre as suas partes diferentes, né? Aparentemente contraditórias, né? Uma bela rosa tem espinhos. E ela, dentro de um todo, ela é bela, né? E eu acho muito bacana esses elementos que o filme vai trazendo, porque são muito práticos. Todos nós vivemos essas coisas, né? Como quando a gente se importa muito com alguma coisa que a gente quer desenvolver bem, a gente se perde nisso de buscar o resultado, entra nessa ansiedade. E aí o tempo passa, a oportunidade da experiência passa e a gente não curtiu, né? Não curtiu o processo, né? Como dizia também no budismo, a felicidade é o caminho, né? Não é o ponto da chegada. É o processo que a gente está vivendo. E eu acho que isso que é legal que vai aparecendo no filme, né? E como que a personagem e as emoções dentro dela vão gerenciando isso. Poxa, como é que a gente vai lidar com isso, né? E tem cenas muito divertidas, muito engraçadas, porque aí entram as emoções reprimidas, né? E esse é um momento muito divertido também do filme, né? É interessante como a comédia lida, às vezes, com coisas que a gente vive de uma maneira leve, né? De uma maneira mais alegre, sobre elementos e desafios que a gente enfrenta, né? E só para reforçar o ponto que vocês trouxeram do podcast que foi gravado, o título é Como Lidar com a Ansiedade em Tempos Acelerados e foi gravado pelos nossos amigos voluntários, o Gerson e o Pedro. Vale muito ouvir porque vai abordar com mais profundidade esse tema da ansiedade, enfim. E voltando para o filme, esse senso de si mesmo, embora a gente já tenha falado, eu gostaria de voltar um pouco para a gente aprofundar mais essa ideia. Ele vai falar sobre as ilhas, ou seja, o senso de si mesmo tem relação com as ilhas que foram apresentadas no primeiro filme. A ilha da família, da amizade, tudo aquilo que a gente vai construindo e vai nos aproximando de nós próprios. E esses problemas, eles vão continuar na fase adulta, porém, para o jovem é muito mais difícil por razões óbvias. Pouco tempo de experiência, pouca profundidade para assimilar as coisas. Os fios de memória também são muito importantes nesse processo todo. A gente não pode jogar fora as experiências. O Gustavo falou disso também em algum momento. Ou seja, nós precisamos assimilar bem as experiências. Em Nova Acrópole, por exemplo, nós temos um curso de filosofia para jovens, que é o Janos, de 13 até 18 anos, onde nós ensinamos já há muitos anos a filosofia específica para esse tipo de ser humano, que é o jovem, que tem uma série de dúvidas, de questões, que precisa aprender muitas coisas da vida para passar bem por essa fase. Ou seja, a gente fala de algo que nos ajuda a entender que essas experiências, com a filosofia, a gente passa melhor por elas. A filosofia vai apontar soluções, vai nos ajudar a refletir sobre os problemas de maneira pedagógica, de maneira inteligente, de maneira profunda, para que a gente corrija aquilo que deve ser corrigido, para que a gente possa ir se melhorando. A vida, ela é assim. São experiências que nos trazem condições de aprendizado e crescimento. Tem uma cena bem emblemática que ela fica descontrolada no banco, quando ela é sacada, ela fica com muita ansiedade num turbilhão. É até um pouco engraçada a cena, mas tem uma reflexão profunda aí. Essa questão da memória, de se lembrar quem se é, essas ilhas são importantes para ela e para nós como seres humanos. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre esses pontos para que a gente refletisse um pouco mais do que a gente pode aprender daí para a nossa vida também. Danilo, a questão é que, tava você falando, né, você falando aí, elaborando a pergunta, eu fui até lembrando de como foi o meu processo da adolescência, que às vezes a gente vai vendo o filme e vai se identificando com algumas coisas, né? E você falou do senso de si, a gente já no início ele já comentava que o senso de si dela não estava exatamente bem elaborado, né? Por quê? Porque todas as lembranças dela que não eram boas eram jogadas pro fundo da consciência, assim, lá pro um lado mais inconsciente, né?
E justamente nesse processo você perde muita coisa que você não assimilou. O que é essa assimilação? É a experiência, né? É o aprendizado através da experiência. Por exemplo, se você errou e pôde corrigir, foi porque você assimilou o processo do erro, né? Se você passou por um momento que não foi fácil, ou porque alguém não foi cortês contigo, não foi respeitoso, ou porque você ficou envergonhado com alguma situação, sei lá. Isso tudo são processos que a gente precisa lidar na vida, né? Vai precisar, é uma necessidade. E se a gente não assimilar, se a gente jogar lá para o fundo do baú, né? Do baú da nossa consciência, ou quiçá até falar do inconsciente, a gente acaba não assimilando isso, né? Não aprendendo, não tendo um real processo de educação, né? E, claro, e aí a gente vai para as escolas de filosofia que tratavam, por exemplo, da dor, né? E, por exemplo, os próprios estoicos vão falar da importância da dor. Não porque a dor é mais importante do que o aprendizado humano, mas é que a dor é um veículo para o aprendizado. Através da dor eu posso entender o que está errado, né? O que precisa ser corrigido. Muitas vezes é por onde eu vou conectar-me comigo mesmo, né? Eu vou precisar de uma força interna para poder desenvolver a correção, a saída, vencer um desafio, vencer uma prova, né? E ver onde eu estou falhando também. Então é muito didático, é pedagógico, eu diria, né? É pedagógico a gente assimilar esses processos também. Então, no caso da Alegria, a Alegria também estava errando quando ela deixava o que ela considerava ser maléfico para Riley, jogar lá pro fundar, depois a gente lida com isso. Tá, mas quando é que vai se lidar com isso, né? Quando você realmente vai entender isso? E parece que a gente tem uma fase da vida que a gente vive num mundo meio cor-de-rosa, nada nos afeta, parece, né? E justamente é isso, parece que a gente tá jogando tudo para trás aquilo que não, isso aqui eu não quero lidar, isso eu quero deixar para depois, isso eu não quero viver agora, eu não quero pensar nisso. Inevitavelmente a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que pensar. E a gente não pode fugir, né? Quanto antes a gente lidar, é melhor. E claro, nem sempre é fácil. E no caso da Riley, ela teve que lidar isso justamente no pior contexto possível, que é no ataque de ansiedade, né? Onde veio todas as emoções ruins dela ao mesmo tempo, que estavam lá no fundo do baú, e que justamente foi possível aí sim construir um verdadeiro senso de si, que é essa complexidade do ser humano, né? Essa complexidade de tudo que a gente vive, né? Tem uma parte que a Alegria tá surtando lá, e aí é legal porque a Raiva pela primeira vez tem compaixão, né? Ela olha pra ela, olha, tu já errou muitas vezes, e vai errar muitas vezes mais, mas a gente tá fazendo o melhor por ela, né? A gente tá sempre fazendo o melhor por ela. É interessante isso, né? Porque lembra no primeiro filme que a gente comentava que não tá muito claro quem é que tá no controle da Riley, né? Quem é a Riley de verdade? E nesse filme explora um pouco mais isso, né? Quer dizer, as emoções estão a serviço do ser humano, né? A gente é como uma dimensão que nós temos a nosso dispor, e que nós é que damos o tom, nós é que coordenamos isso, né? Ou temos que nos desafiar a ter esse controle, né? Esse verdadeiro domínio das nossas emoções. É uma coisa até que explora no filme, lá no final, depois a gente pode falar sobre isso, em que, pela primeira vez, a Riley teve um momento de domínio, né, das suas emoções. Um dia ela chama a emoção. A emoção ela não vem, ela é chamada, né? Um sentimento que ela chama, né? Que ela convoca. Então, tem tudo isso aí que é a complexidade, né? A gente tem todo um contexto complexo. A vivência humana, ela não é linear. Ela é todo o conjunto das nossas experiências, né? E a gente não pode negar nenhuma delas. Olha, por mais que seja difícil, eu entendo que tem contextos que são muito piores do que o que a gente está falando aqui sobre o filme, né? Mas, de fato, a vida é a vida e a gente não pode negá-la em todas as suas expressões, né? Interessante, Gustavo.
essa ideia de a Riley dominar as suas emoções, né? Na filosofia, a gente aprende ferramentas práticas, né? Para o ser humano lidar consigo mesmo. Muitas vezes nós crescemos e aprendemos a lidar com o nosso corpo, a lidar com questões técnicas, né? Mas quem nos ensina a lidar com as nossas emoções? Quem nos ensina a lidar com a nossa mente, né? De alguma forma, a filosofia sempre teve essa possibilidade, né, de educar o ser humano para a vida, né? E é muito interessante, nós aprendemos na filosofia que o aspecto psicológico do ser humano possui ferramentas muito potentes, muito úteis para poder viver, né? Como a própria memória. Então, a memória, ela pode servir para a gente guardar as dores, as emoções negativas e andar pela vida com peso, ou o contrário, se a gente faz uma assimilação inteligente da experiência, a gente carrega o aprendizado, as coisas boas da experiência e de uma maneira leve vamos transitando pela vida, de uma maneira mais sábia, né? Com experiências recolhidas. Essas experiências nos ajudam a, num ato seguinte, a gente poder ter uma ação mais efetiva, mais eficaz, mais aperfeiçoada, né? Então são ferramentas concretas, são ferramentas práticas que o ser humano possui, né? A própria ideia da imaginação, né? Eu posso olhar para o futuro fantasiando o que tem diante de mim, ou eu posso me preparar para as coisas que eu vou viver. Viver essa ideia de me qualificar, de preparar a vida, de preparar o que eu vou realizar, sem tanta expectativa disso que vai acontecer. Embora isso sim não seja fácil, como o Gustavo colocou, né? Eu acho que a própria alegria, né? Independente aí do temperamento, né? Que cada um tenha, é uma aliada interessante de a gente ter ao longo dessas experiências, né? Porque ela sempre vai trazer uma leveza, né? Então, a própria Riley ali, ela diz, agora o que eu preciso é da alegria. Ela chama a alegria, como o Gustavo falou, né? Agora eu vou sentir alegria. A gente tende a pensar que as emoções são algo como o clima, né? Não. De repente eu me sinto triste, de repente eu me sinto nervoso, de repente eu me sinto alegre, conforme o clima, né? E na verdade, na filosofia a gente aprende que a gente pode colocar a nossa vontade sobre as nossas emoções e dominá-las. E que sim, somos nós, a partir da vontade humana, que as emoções podem ser dominadas, de modo a conduzir a nossa vida, né? Conduzir a nossa vida interna. E isso é muito legal no filme, porque é o processo de amadurecimento, né? As coisas não vão acontecendo só no mundo emocional dela, mas ela começa a despertar elementos mais profundos nela, como a vontade, as forças internas dela, né? E ela chama a emoção que ela quer. Não, agora o que eu tenho que trabalhar, o que eu realmente necessito é alegria. E a alegria vem. Será que a gente consegue fazer isso, né, no nosso dia a dia, no momento que a gente está mais ansioso, mais nervoso? A gente se dá conta que, poxa, eu tenho que dar uma soltada, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô realizando o que eu tô realizando? Será que eu não consigo agora, nesse momento, curtir um pouco isso e ainda assim também ser eficaz? E será que isso não é mais eficaz, na verdade, né? A gente tende a pensar que, não, pra gente ser eficaz, a gente tem que ser muito sério e ficar muito nervoso e fazer uma cara de preocupado, né? Se a gente fizer isso em qualquer contexto que a gente tá no dia a dia, né? E a gente fizer uma cara de preocupado, de sério, as pessoas vão pensar que a gente tá trabalhando mesmo, que a gente se importa com aquilo que a gente tá fazendo, né? Isso são preconceitos, né? O fato de eu ficar mais tenso não me torna mais eficaz, muito pelo contrário. Concentrado, com certeza, né? Com uma vontade aplicada, sem dúvida. A gente tem que achar esse equilíbrio, né? Mas isso não quer dizer perder a alegria, né? Quer dizer, será que crescer, amadurecer, é perder a alegria? É perder essa leveza, essa capacidade de pureza, de aprender com as experiências e entender que a vida é esse processo, né? De a gente viver as experiências, né?
a gente às vezes se cobra muito no sentido de, não, eu tenho que saber isso, 100%, né? E quem de nós sabe qualquer coisa 100%, né? Na verdade, o processo de vida, ele é um aprendizado. Ele é algo para ser curtido, né, de alguma maneira. Algo para ser experienciado, né? E isso não necessariamente vai tornar esse processo menos eficaz. Muito pelo contrário. Eu posso equilibrar esse estado de concentração, de vontade, que vai me permear, vai ser permeado pelos meus valores, como no filme aparece a amizade, né? Ela estava dando um escanteio para a amizade, né? Não, vou cortar isso. A amizade não, a ansiedade não queria saber, né? Então, joga a amizade para lá. Como assim joga a amizade para lá, né? Poxa, a amizade é um valor muito profundo na vida humana. Não posso jogar isso para lá. Não interessa a idade que eu tenho, né? E ela traz isso de volta naquele momento. E é justamente o que ajuda ela a recuperar o senso dela mesma e voltar para a ação dela, ela ir jogar e curtir esse jogo dela, enfim, né? Ah, mas e se eu for selecionada no time ou não? Não importa. O importante é que eu dei meu melhor, que eu curti. Se for, vai ser uma coisa, se não for, vai ser outra. Eu posso me preparar para outro ano. Ainda mais, assim, jovem, né? Ela é uma menina jovem, então, poxa, por que amanhã as coisas já têm que estar conquistadas? Isso é ansiedade falando, né? Então, isso é muito bacana. O filme aborda de uma maneira interessante e a gente vai acompanhando a personagem nessa experiência, né? E de alguma maneira, todos nós vivemos coisas assim, né? Sem sombra de dúvidas, Paula, eu ia falar justamente sobre isso. A questão é a falta de identidade. A Riley passa por esse processo, a gente passa por esse processo, e isso não se dá só na adolescência. Talvez possa se dar ao longo da vida toda, se a gente não despertar para essa questão. A transformação que ocorre nela e em nós também. Ela vai falar sobre música com as amigas mais velhas, e a Val e as demais perguntam sobre a banda que ela mais gosta. Essa cena é muito engraçada. A gente vive algo semelhante nesse sentido quando alguém pergunta pra gente o que a gente gosta. E a gente não sabe, musicalmente, de fato, quando adolescente, o que a gente realmente gosta. Talvez até isso se dê ao longo da vida toda. E com a Riley não é diferente. E ela diz, toda envergonhada, a banda que ela mais gosta, e na sala de comando há um alvoroço naquele momento, né? O tédio, a inveja, a vergonha. Ou seja, as amigas dela vão desmentir, falando que ela gosta de uma outra banda, aí a vergonha toma conta do cenário. E a situação vai ficar mais constrangedora para ela perante as novas amigas. E tem uma outra cena que ela começa a andar igual às amigas, ou seja, ela vai imitando o comportamento delas. Ela coloca as mãos no bolso, ou seja, ela vai buscar os trejeitos como referência, porque todo ser humano, para se moldar, ele busca referências. E com o jovem é exatamente assim. Então, essa dualidade também que tem entre os extremos, porque ela se sente às vezes uma porcaria ou uma boa pessoa, aquelas vozes que falam dentro dela, tem muitas coisas para a gente refletir aí, não só sobre a Riley, mas sobre nós próprios também. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre tudo isso. É muito interessante, porque é bem que você falou, Danilo, a gente passa por isso. Na verdade, na adolescência isso fica bem evidente, mas não é só na adolescência, né, que a gente passa por isso. Mas é bem evidente que a gente está construindo uma identidade, né, e realmente começando a pensar sobre o que realmente a gente gosta, não gosta, né. E a gente é muito influenciado, claro. No caso dela ali, como ela estava com essa fixação, né, por aceitação, ela acaba cedendo a muita coisa que os outros ditam que seja bom, né? Ah, a banda, essa banda aí eu gostava só no 8º ano, agora que tá no 2º grau, né, no ensino médio, isso não tem nada a ver e tal. É típico, a gente passa por isso, né? E aí é interessante porque a gente vai até tendo problemas de convivência aí, né? A gente vai tendo problemas de, como a Paula falou, né? Algo que é tão caro, que a amizade acaba também às vezes ficando em segundo plano, tendo problemas, né, de comunicação, de convivência mesmo, né? E no caso dela aconteceu algo bem, bem expressivo, assim, né? E eu destaco aqui o momento que abre o vale do sarcasmo, né?
que justamente ela falasse que ela não gosta da banda, né? Ela não tinha outra banda na cabeça, ela diz, eu adoro essa banda. E entra ali o tédio, né? O tédio entra e abre o vale do sarcasmo, né? Mas esse isso é típico, isso é bem comum, né, de acontecer, né, de a gente não saber o que falar e fica indiferente, como indiferente a algo, né? Fica... não quer lidar com aquilo, né? Fica... no final também, né? Os pais perguntam, aí, como é que foi o fim de semana, né? Aí todas as emoções, vamos falar um monte de coisas. Aí veio o Ted assim, aperta o botão, foi de boa. Quer dizer, é bem próprio, né? De alguém que está se conhecendo, né? As emoções estão vindo, mas tu não sabe se expressar. A gente não sabe se expressar. Tem aí um aprendizado constante, né? Eu queria trazer um elemento aqui, Danilo, para apoiar isso, que vem da formação educacional, assim, que vem proposto das antigas civilizações, não só das antigas, mas tem algo muito presente, né, que é ter, nessa idade principalmente, né, ter referências de valor, né? Hoje em dia, nossas referências de valor, muitas vezes, têm relação com falta de valor, na verdade. Né? Seja nas músicas que a gente ouça, né? Nos atores e atrizes de Hollywood, dos filmes que a gente gosta. São pessoas que a gente admira, mas não necessariamente há valor real ali, né? Porque é toda uma capa de ilusão que se coloca ao redor de um artista, de uma pessoa importante, ou de um influenciador, como está comum hoje, né? E, por vezes, isso vai nos desiludindo, né? Nessa fase, principalmente, né? Porque a gente vai gostando de alguém, acha que aquela pessoa, aquele artista, aquele influenciador é o máximo, até que ele nos decepciona. A expectativa é nossa, a gente que joga a expectativa, mas também é porque a gente não tem referência de valor na educação também, né? A gente não vê assim, o que realmente é uma referência de valor. E nas antigas tradições eles resolviam isso pelos mitos, né? Através dos mitos, os heróis que passavam por aventuras, por desafios, e faziam isso não só por si mesmos, faziam isso pelas pessoas, pelos demais, né? Isso colocava valores muito atemporais, muito fortes para a formação de um ser humano, né? E claro que não é só na juventude que isso é bom, né? Mas é aí que eles introduziam. Eles introduziam essas referências para justamente saber que a gente vai passar por desafios, por dúvidas, por problemas, mas para além disso a gente tem que passar por isso porque a gente tem o bem dentro de nós, tem valores muito fortes dentro de nós e que muitas vezes não tem essas referências, né? Que é uma coisa que o filme até não aborda muito, né? Não é uma crítica, mas talvez até por falta de tempo, não sei, mas não aborda isso. Quais são os valores da Riley, né? Claro, ela tem a família, ela tem uma boa família, pode ser por aí, bons exemplos. Mas para além disso, né, tem mais, como é que é? Porque na juventude, na adolescência principalmente, a gente se identifica muito a gente se identifica menos com os pais, é natural. E a gente vai se identificar com o mundo externo, mas o que o mundo externo nos oferece, verdadeiramente? E isso é uma coisa interessante da gente refletir. Importante, inclusive, né? O que o mundo externo está nos oferecendo, né, de valor real, de virtude, para além da vida ser uma sucessão de acertos e erros. Interessante, Gustavo. Tem uma outra cena bacana que mostra a subjetividade também da mente humana. Elas estão no carro, né? E começam a observar a sobrancelha uma da outra, né? Então, conforme a curva do nível ali da sobrancelha, o que ela tá pensando, né? Ela deve estar pensando tal coisa. E a outra também tá fazendo uma interpretação. É uma cena muito engraçada, né? Engraçada, mas porém real, né? A gente sabe que essas coisas acontecem quando a gente interpreta as coisas dentro da nossa subjetividade, né? E isso só vai aumentando esse processo de não entendimento das coisas, né?
Mas são coisas que acontecem no nosso mundo emocional, né? Achei que seria bacana também lembrar dessa cena, porque também é muito, muito interessante, são coisas que acontecem conosco, né? Essa ideia do que a gente vai fantasiando sobre o que são as coisas e não busca realmente o que elas são, né? Mas a gente se relaciona com a fantasia sobre elas, né? Seja sobre as pessoas, sobre o que a gente sente, né? E no mundo onde as referências são confusas, como o Gustavo colocou, isso vai tornando tudo mais complexo, né? Sobretudo para alguém que está em formação, para alguém que está aprendendo o que é o processo da vida, né? E acho que aí a gente sempre lembra, né, nos nossos podcasts, o valor fundamental que tem a educação, né? E que tem as referências e que tem os valores, e por isso que a filosofia está aí, né? Por isso nós estamos aí. E só um adendo rápido, Paula, para reforçar esse ponto que você trouxe, a Riley admira a Val porque ela fez 2 gols no campeonato, ela tem um estilo, um corte de cabelo diferente, e dessa forma isso dá insumo para ela, sem conhecer moralmente a Val, sem saber quem ela é, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação, ela tem uma admiração profunda sem conhecer de fato a pessoa. E às vezes a gente também é assim, a gente admira alguém sem conhecer de fato os valores, as características morais daquela pessoa, mas sim pelo que ela aparenta ser. É muito interessante isso. É, muito legal. A inveja tem um fetiche pelo cabelo, né? Não sei porquê, mas o cabelo é uma coisa importante para ela. E é engraçado isso, né? Como a gente fantasia, né? Como as nossas emoções, essas mais negativas, elas são ilusórias, né? Elas são muito ilusórias, né? Na antiga Índia havia um simbolismo para isso, que era Maya, né? Maya representava a ilusão das coisas. E como a gente se prende, né, nesses elementos ilusórios, né? E eu acho que esse é o desafio, né? A gente conseguir se conectar com a vida, naquilo que é importante, naquilo que são valores reais. A diferença dessas coisas que são ninharias, né? Que são mesquinhas, são superficiais, não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum, né? E acho que aí entra, né, esse processo de referência de valores, né? A gente desenvolver uma vida mais profunda. Eu diria que essa é uma vida mais legal, né? Eu acho que talvez esse é o desafio do educador, né? Mostrar talvez para o jovem que, pô, legal é isso, né? Isso tem profundidade, isso tem valor, né? Isso tem realidade. E não as nossas as nossas mesquinharias, né? Não sei se existe essa palavra, mas essas coisas que são poeira na vida, né? Não tem sentido nenhum. E que a gente se prende. E isso não é só para os adolescentes, né? A pessoa pode passar a vida toda nisso. E pode até piorar, né? Ao invés de viver um processo de melhora, né? De transformação, de amadurecimento, a gente vive um outro processo por falta de referências do nosso mundo, por falta desse processo educacional do ser humano, né? Platão falava de algo muito legal que a educação tinha como um objetivo conduzir o ser humano até o processo da morte, né? De uma maneira que ele chegasse aí com tranquilidade, sem medo, que ele pudesse viver o processo da vida diminuindo essas emoções negativas, né? Ou seja, construindo valores ao ponto de chegar diante das provas mais desafiadoras da vida com tranquilidade, com paz, com sabedoria, né? Será que isso é tão distante assim? Eu acho que não. Eu acho que realmente no mundo nos falta referências. Referências que o ser humano deveria receber, né? E que, sim, eu acho que é um dever da educação, né? A verdadeira educação que transmite valores, né? Não só técnicas de realizar as coisas, mas de como viver. E é interessante que a personagem que a Riley se admira muito, que é a Val, né? Ela é bem legal, né? Ela, na verdade, não é uma pessoa até que tem valores, mas ela nem consegue perceber isso, porque ela é super tranquila, né? É algo que, por exemplo, a Riley até poderia imitar, né? De tá feliz, tá numa boa, tá tranquila. Mas ela nem percebe isso, porque ela tá pensando no que ela representa ali, né? Dentro da ansiedade dela, né? Eu queria deixar uma frase aí que o professor Michel dessa arte marcial que eu comentei, né?
que ensinava sobre a ansiedade, né? Ele colocava algo assim bem, bem interessante. A vida vem ao encontro de tudo. Não há que esperar ou correr atrás. Podemos apenas participar, integrar-se à vida, à sua maneira natural e da melhor forma possível, né? Esse é talvez uma questão aí muito profunda, né? Bem filosófica que nos traz, talvez, é um filme muito, muito simples de certo modo, mas a gente sabe que com a filosofia a gente sempre consegue ir mais profundamente, né? Eu acho que é o que trata aí nesse filme, né? Como que a gente pode se relacionar com as fases de mudança, com as fases da vida, com o que é a própria vida, né? E esse processo de amadurecimento, né? E se a gente entende a vida de uma maneira mais profunda, como um grande processo de aprendizagem, a gente vai entender que, bom, eu posso me relacionar com esse sentido, né? O sentido da vida, né? Se eu entendo isso dessa forma, tudo muda, né? Tudo ganha um outro olhar, né? É uma outra experiência muito diferente. Acho que essa é uma grande contribuição da filosofia, né? Nos apresentar e nos fazer refletir sobre o sentido da vida, né? E isso vai das experiências mais simples, mais simbólicas e pequenas, as maiores. Esse é o processo, né? E tem mais um ponto que eu gostaria que vocês falassem antes da gente partir para o encerramento. Durante a crise de ansiedade que a Riley tem, quando ela acerta a oponente no jogo de maneira bem agressiva, ela vai para o banco, porque a técnica impõe isso para ela, a técnica percebe ali a intenção dela, e ela tem uma crise de ansiedade muito grande, ela fica girando, é uma cena curiosa e muito reflexiva, porque a gente observa que quando nós não temos centro e controle dentro de nós próprios sobre essas emoções, a gente vai sendo possuído por elas. E o ponto central aí é a amizade como esse motor de união entre elas, como esse centro para Riley e também para suas amigas. É muito interessante, muito bonito observar essa cena porque há uma virtude aí, a humildade. A Riley assume o erro, ela recobra a amizade com as suas amigas por uma ação moral de sua parte, digna, que é algo que nós às vezes esquecemos de fazer. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso também, porque na nossa vida a gente passa por tanta experiência e ter amigos próximos é sempre muito especial, é sempre muito importante, sem sombra de dúvidas. O Gustavo trouxe essa ideia de quando ela encontrou os seus pais depois e os pais perguntaram o que aconteceu e ela fala, de boa. Quando a gente fala com adolescente hoje é muito isso, ou seja, tem muita coisa para falar, mas eles às vezes são um pouco monossilábicos, como disse para mim o pai de um amigo meu, que tem muita experiência, porque o filho dele é um adolescente, né? Ele está sendo monossilábico contigo, Danilo. Enfim, eu gostaria que vocês comentassem sobre esse ponto, sobre essa virtude, sobre a amizade, porque há muito o que extrair daí para nós próprios através dessas experiências e a maneira com que a Riley lida com elas é muito bonita de ver. Esse momento é bonito mesmo, Danilo. Ela tem todo o processo ali da ansiedade, né, que você falou antes, né, ela fica tempestiva e ela perde, e ela fica... É interessante como eles mostram, assim, a crise da ansiedade, né? Que ela vira um temporal mesmo, né? Vira uma verdadeira tempestade dentro. E aí, quando a alegria consegue entrar no meio do olho do furacão, a ansiedade está travada, ela não consegue se mexer mais, né? Ela tá naquele loop infinito que não cessa. E aí só cessa, né? Quando tanto a alegria assume o senso de si, que o senso de si que ela está trazendo não é o senso de si real da Riley, quanto a inveja, né? Desculpa, a ansiedade. E é quando a Riley começa a retomar a si mesma, né? Tem todo um processo que até é da técnica, né? De busca de centro, quando você está numa crise de ansiedade, que é você buscar os pontos dos sentidos, né? Você tocar as coisas, voltar a respirar, olhar as coisas, né? Uma coisa por vez. Você retomar os sentidos para um ponto único, né?
Isso no Oriente se chama tratak, até, né? Isso, que é uma concentração num ponto único, onde você retoma o centro de si mesmo, né? E é o momento que ela realmente volta a si. E aí, quando ela volta a si, ela pode falar para as amigas que o que ela fez foi um monte de besteira. Ela estava fora de si mesma, ela estava realmente eufórica, né? O termo euforia tem a ver com isso. Ela estava fora de si mesma. Ela não sabia mais quem ela era, né? Ela não entendia mais a sua própria identidade e tudo mais. E é uma coisa muito bonita da adolescência, né? Porque a gente briga e desbriga muito fácil também, né? Assim como a gente tá brigado, daqui a pouco a gente tá de boa, como a Riley falou, né? A gente tem uma facilidade de retomar, se a gente assumir as nossas emoções, é claro. Mas a gente tem essa facilidade, realmente acontece. E quando ela retoma esse senso de si mesmo, é que começa a aparecer o real senso de si dentro dela, e que é um senso de si bastante complexo, né? São muitas afirmações de si mesma, né? Agora a gente pode refletir um outro ponto, né? Mas para além desses diversos sensos de si que vão aparecer ali na central de comando, né? Quem é ela para além disso, né? Quem é ela para além disso? Porque mesmo o senso de si, ele vai dar uma característica forte da gente, mas não é necessariamente a verdade sobre nós, né? Então, uma pergunta até que a gente pode se fazer. Para além disso, tem algo que nos chama, nos conclama, que seja ainda mais profundo do que, né, um conjunto de experiências que a gente passou? Pode ser que seja por aí que a gente também possa desenvolver um trabalho interno, né, um trabalho dentro de nós mesmos, né? Para além de um conjunto de experiências e emoções que passamos, né? Mas realmente é muito bonito, né? A retomada da amizade, o centro, né? Ali tem um simbolismo do centro também, quando ela retoma o centro de si e volta a ser quem ela é, né? Ou pelo menos quem ela assume ser nas suas convicções. Porque o senso de si ele tem relação com as convicções que nós temos, né? Então, realmente é muito bonito. Eu falava agora há pouco sobre o diálogo das emoções quando elas voltam para a sala de comando, e nesse encerramento eu gostaria que vocês comentassem sobre esse ponto. E isso vai direto aos jovens, em especial, porque o futuro vai ser construído pelos jovens, e quanto melhores forem, quando nós, na nossa época, em que depositavam em nós, os mais experientes, essa esperança, quanto mais nobres, dignos, valorosos, independente das condições que estejam, os jovens, quanto mais heróicos, heroínas, valorosos sejam, mais inteligentes, como Ulisses, por exemplo, e tantos outros heróis e heroínas da história, será melhor o futuro do mundo. E isso é algo muito importante. É muito curioso porque o ponto crucial desse diálogo, ou seja, o conjunto de vivências que a Riley vai tendo, vão moldar o caráter dela, o futuro dela. E o que importa não é sobre passar ou não no teste, como a Paula bem colocou em algum momento. O mundo não vai acabar se ela passar ou não naquele teste. Mas o mais importante é viver a experiência com as amigas, unidas, e se melhorar através delas. Isso é o mais relevante. O olho dela se move naquele momento em que ela está paralisada devido à sua ansiedade, e é o único ponto que se movimenta, e ela chora. E é muito importante porque a alegria vai falar com a ansiedade, dizendo que ela não precisa disso, ou seja, para que ela deixasse a Riley seguir. É lógico que a animação trata disso de maneira alegórica, é simbólico, ou seja, inside out, de dentro para fora. E quando a gente começa a refletir do ponto de vista filosófico que nós podemos, através desse diálogo, ter esse diálogo conosco. É importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes tudo isso vem de pessoas adultas, que às vezes têm as suas frustrações e querem cobrar em excesso porque se esquecem de que já passaram por isso. Há que ter compreensão, compaixão, ajudar, estender a mão para que o jovem passe bem por essas fases. E como nos ensinam os estoicos, há algo que depende de nós e há coisas que não dependem de nós, como dizia Epiteto, por exemplo. A nossa postura interna. A gente deve resolver as coisas e bem.
como disse o Gustavo em algum momento, deixar para trás e colocar fora, é como se a gente ignorasse aquilo. E uma hora a vida vai nos trazer de volta. Saber lidar com coragem, amor, força de juventude. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque nessa mensagem final é muito importante que os jovens escutem essa mensagem dita com o coração, para que eles possam se sentir amparados, não solitários, e que os adultos também, que estão nesse processo, possam refletir mais também sobre tudo isso. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa cena, sobre as reflexões que a gente pode ter, porque a alegria queria excluir certas coisas da experiência. E não pode ser assim. Tudo faz parte, mas com inteligência e com critério. Danilo, você foi falando, parece que eu voltei no tempo e como se eu pudesse dizer algumas palavras para mim em outra época, né? Então, nesse caso, eu posso falar talvez algo que possa ser útil para alguém que está aí nesse processo, né? Então, é profundo isso que você pergunta, né? Acho que não é uma reflexão tão simples. Mas eu lembrei de Marco Aurélio, você falou dos estoicos, né? Ele dizia, não há nada que aconteça ao ser humano que não seja próprio de acontecer ao ser humano, né? Eu acho que a vida vai nos trazer pressões, né? Ela vai trazer problemas, ela vai trazer dores. E tudo isso é muito bom. Talvez se eu pudesse dizer algo ao jovem aí é que aproveite isso. Curta muito isso. Aprenda a gostar dos seus problemas. Aprenda a vê-los com alegria. Aprenda a enfrentá-los com coragem. Não fuja deles. Não se esconda deles, né? Porque por trás deles tá toda a graça, tá toda a diversão. E isso tem a ver com o que é a experiência da vida, né? A maior parte das coisas que acontecem na nossa vida e que talvez deem sentido a elas são as coisas que a gente não controla. E eu acho que isso é legal, né? A vida é um mistério. Isso é a beleza disso tudo, né? Nós somos um mistério. Nós somos todas essas partes ambíguas e aparentemente contraditórias, como aparece na personagem, né? E ao transitar pela vida e seus desafios é que nós vamos entendendo mais sobre nós mesmos, de uma maneira mais profunda, através da própria vivência e não do projetar ou pensar sobre as experiências. Talvez a juventude hoje necessite um pouco isso, né? Ir à vivência, ir à prática, ir à experiência, mais do que apenas projetar ou pensar sobre ela. Isso é importante também, desenvolver a nossa mente, né? Em relação a isso, mas não há nada como a vivência, né? E sim, nós não vamos controlar muitas coisas. E a partir desse ponto, desse posicionamento, tudo fica mais interessante, né? Porque aí a gente começa a se relacionar com as coisas em si. Com as pessoas como elas são, com a gente como a gente é, com os acontecimentos de acordo com o que eles são, e temos a chance de lidar com isso, uma real chance de lidar com isso, né? E tornar isso legal, tornar isso bom, isso proveitoso, um bom aprendizado, uma boa experiência, né? E a vida também é treinamento, né? Eu acho que o esporte aí também nos ajuda muito, né? Porque nos traz essa referência também que para a gente realizar bem as coisas e a gente ser bom nas coisas e a gente realizar o nosso potencial, a gente precisa treinar. A gente precisa se preparar. Nada de bom a gente vai realizar sem prática, né? Sem a gente treinar, sem a gente se preparar. E aí não entra a ansiedade, porque a gente está buscando aperfeiçoamento, qualificação, preparo. Ou seja, como eu falei na frase antes do professor Michel, né? Nós não temos que ir ao encontro das coisas. Nós temos que estar preparados para que quando as coisas se apresentem, a gente possa se relacionar bem com elas, né? E aí vem o treino, o preparo, para que quando vem os desafios, as experiências, a gente possa dizer, tá bom, agora veio a oportunidade
e eu vou aproveitar, né? Seja em que fase da vida seja, né? Eu acho que eu deixaria essa dica aí, né? De ir à vida, né? Sem medo. De ir à experiência, para além da teoria, para além daquilo que a gente acha que pode controlar, aquilo que realmente é a vida, realmente nós somos. Buscar essa autenticidade das coisas. Eu acho que uma das coisas que o jovem sai correndo, né? Tenta ir longe é da superficialidade, das coisas falsas, né? Pelo menos eu lembro de mim mesma, acho que uma coisa que eu não gostava e que não me caía era isso, né? As coisas que se apresentam de uma maneira falsa, de uma maneira que não é verdadeira, né? Então isso é muito filosófico. Um filósofo é aquele que busca a verdade, né? Só que de uma maneira prática. E eu acho que é essa dica aí, né? Que vão em busca da verdade, que busquem as suas referências, seus valores, através da experiência, né? Através da vivência. Não, o que eu posso dizer, Danilo, e Paula, e para todos que nos ouvem, se vocês se sentem como na história do Patinho Feio e acham que ninguém entende vocês, saibam que sim, tem aqueles que entendem. A gente entrou na filosofia, muitos de nós, e eu já conversei com muitos acropolitanos que chegaram na filosofia porque sentiam que o mundo não entendia mais o mundo, ou o mundo não entendia mais o que eles pensavam, o que eles almejavam. E olha, é possível, sim, a gente se unir num núcleo de compreensão, sim, a gente poder se entender e poder falar sobre coisas que talvez não falaríamos com ninguém. De anseios, né, que a gente tem dentro da gente, de formas de pensar, de cansaços contra a falsidade do mundo, contra como a Paula falou, né, realmente eu imagino que a geração atual deve estar cansada de tanta falsidade, de tanta falta de autenticidade mesmo, né? Eu concordo com cada um de vocês, tá? E a gente também busca isso. Uma sábia russa uma vez disse assim: não há nada superior à verdade, parafraseando algo de sempre nas tradições da humanidade. Então, não é só essa geração que está buscando isso a humanidade está buscando desde sempre. Agora a gente tem que ter a coragem de assumir isso para nossa vida. Isso é com cada um, né? Assumir isso significa a gente lutar por isso. Lutar significa ir contra os outros. Lutar significa a gente encontrar a verdade dentro de nós mesmos. Essa é a mensagem que eu posso passar e sim, posso afirmar que vocês não estão sozinhos. Se vocês estão pensando algo que parece que ninguém está pensando, acredite, a gente tem muita gente que pensa como vocês. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast, agradecendo novamente a presença dos professores voluntários Paula Poloni e também do Gustavo Massen e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigada, Danilo, Gustavo, todos os ouvintes. Mais uma vez, nos divertimos aí para gravar um pouco da nossa conversa, das nossas reflexões aí. Obrigado, Danilo. É um prazer novamente estar aqui e espero que tenha sido útil aí para todos que nos ouvem. E para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se As Quatro Estações.